Passada uma semana da chacina do Jacarezinho, que a maior parte do país parece comemorar essa carnificina, eu me pergunto onde é que o cristianismo deu errado. Que país é esse de mais de 80% de cristãos em que se comemora a execução sumária de cidadãos por agentes do Estado, né? Eu pergunto isso porque Jesus morreu bandido entre dois bandidos, segundo a história evangélica, né? Pendurado numa cruz, tinha sobre a sua cabeça uma tabuleta onde estava escrito Rei dos Judeus. Seu crime supostamente foi de reivindicar a soberania do antigo Israel contra a dominação romana. Bom, é assim considerado agitador subversivo, contrariando a lei e a ordem que consideravam o imperador divino e o poder do império sagrado, Jesus foi levado ao sacrifício como todos os outros messias que o precederam. Então eu pergunto, como uma religião que cultua um Deus, que assumiu a forma humana e morreu, repito, executado pelo poder estatal, que rasgou o devido processo legal, que o torturou física e psicologicamente, enfim, como essa gente cristã reivindica como justa a ação de um Estado que levou ao holocausto outras pessoas como Jesus, né? Aí você vai me dizer, não, é porque Jesus era justo e morreu por pecados que não eram seus, e isso foi uma injustiça, a razão pela qual ele é cultuado na religião e respeitado fora dela, blá 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 blá. Sim, pode ser. Essa é uma linha de raciocínio. Por outro lado, há quem considere que Jesus, antes da justiça, né, ele foi alguém que manifestou um amor radical, porque esse amor pela humanidade foi até o fim, até as últimas consequências, dado que ele foi parar numa cruz, né? Mas vem a pergunta, esse Deus que desce à Terra, que é considerado perfeito em sua natureza, ao menos para os que nele creem, né? Ele necessitaria da nossa piedade? Né? Quando o culto diário se daria essencialmente na repetição dos seus atos, levando a que fôssemos aí de igual modo amorosos e misericordiosos como ele também o foi, até seu último suspiro, de acordo aí com a literatura sagrada? Bom, muitos daqueles homens que morreram lá no Jacarezinho, um policial inclusive, eles padeceram sob o pecado do mundo, mundo perante o qual Jesus nos instou a ter ânimo, né? Porque ele o havia vencido, segundo suas palavras, aí conforme a narrativa sagrada. E aqui cabe uma explicação sobre a palavra mundo, né, para compreendermos o que é o pecado no mundo. Né? Em latim, mundus significava o limite da civitas, da cidade, né? Ou seja, uma espécie de trincheira que era escavada ali em volta da zona urbana que separava cidadãos de bárbaros. Essa cidade, essa urbe, ela operava sob uma lógica particular, se comparado ao lado externo. Né? Ela tinha suas leis, tinha seus costumes, tinha suas moedas, tinha seus valores, tinha seus idiomas e também os seus vícios, as suas injustiças, as suas iniquidades, suas desigualdades, que a gente pode entender aí como suas classes privilegiadas ao custo da exploração de camadas sociais subalternas. Né? A vida e a morte de Jesus significam essa vitória sobre o mundus, né, em latim, no sentido de nos apresentar uma outra possibilidade de viver para além dessa ordem estabelecida. Eu me arrisco a dizer mais. Jesus, no tempo em que esteve conosco, mostrou que esse mundus não era absoluto, de nenhum modo é absoluto, aliás. Ele pôs diante de nós a realidade nua e crua de que todos os sistemas que organizam a vida social são relativos. Todos os mundos desabam. E todos os mundos que desabam tendem a dar espaço a outros. Né? E que a lógica do amor, que ele manifestou como dom divino, transcenderia esses limites aí, que a gente se acostumou a chamar de mundo, limites esses, na medida em que a gente se acostuma, a gente vai tornando esses limites, esses mundos, algo absoluto. Gente, hoje nós estamos presos a um mundo. A bem da verdade, eu poderia dizer que somos limitados a esse mundo, porque não existe uma liberdade absoluta. Né? Toda liberdade ela é situada dentro de um contexto. Mas é que nós estamos mesmo aí rigorosamente presos a esse mundo, porque nós empregamos o tempo todo a nossa energia em sustentá-lo, ao invés de vencê-lo. Ou seja, nós nos limitamos a esse mundo quando nós nos empenhamos em justificá-lo, em sustentá-lo, ao invés de revolucioná-lo, superá-lo. E é por isso que, como Jesus, eu te convoco a ter bom ânimo para a gente vencer esse mundo. Né? Bom, e agora falando de outro mundos, esse mundo chamado Rio de Janeiro, ele é profundamente desigual, violento
e devedor histórico aí perante a negritude, que foi arrancada do continente africano, trazida cativa para esse país, escravizada. A negritude que teve o corpo da sua gente exaurido pelo trabalho masculino e violentado no estupro do feminino, e que só há pouco mais de 130 anos foi simplesmente descartado como um artigo sem valor aí para os subúrbios e periferias, né, das nossas cidades. Enfim, para além do fim do mundos, do qual a gente falou lá atrás, né, agora há pouco, e que longe de ser exatamente um lugar geográfico, ele é um lugar simbólico, é um lugar para fora da nova ordem que se buscou estabelecer. Que nova ordem, né, seria essa? Né? A nova ordem republicana brasileira. A república que veio, né, quando foi estabelecida em 1889, ela queimou até os documentos que faziam prova dessa escravidão, para que o mundos novo surgisse, né? Com um novo traçado, com outros limites, outras lógicas, outras engrenagens. Só que aí, livre de indenizar o capitalista expropriado e de se responsabilizar pela reversão da miséria das inúmeras nações africanas em diáspora aqui no nosso país. Né? É por isso que esse velho mundo teima em não desaparecer, né, gente? Justamente porque se quis fazê-lo sumir por decreto e não por justiça restaurativa. Nós sequer conciliamos de qualquer jeito com esse passado, de modo que esse passado eternamente presente bate à nossa porta à base de coturnos e coronhadas, aí eu diria. Jacarezinho, uma comunidade de pretos e pardos que teimam em viver, viu aí 29 dos seus filhos serem esmagados pelo rolo compressor do Estado, nesse lugar que é a síntese mais genuína de uma arrogante civilização, com todas as aspas, capaz de produzir a mais caótica barbárie, nos fazendo questionar que mundos é esse no qual vivemos. Né? Nós que somos parte desse mundos, desses limites, longe de sustentá-lo, nós devemos ultrapassá-lo, é vencê-lo. Sobretudo nós cristãos, nós devemos ultrapassar essa lógica que está posta diante de nós. Porque quem confessa pertencer a Cristo não pode ser fiador do inquilino que botou o Senhor do Universo na cruz do Calvário. Uma operação feita com a desculpa de salvar crianças e adolescentes aliciados pelo tráfico mostra que o governo do nosso Estado, se a gente for seguir aí a paralela bíblica, ele vai na linha de Herodes. Né? Como se não bastasse as crianças do Jacarezinho continuarem, obviamente, vivendo num lugar sem saneamento, sem lazer, sem educação pública de qualidade, ainda tivemos o absurdo que foi a execução sumária de um cidadão rendido dentro de uma casa, no quarto de uma criança de 9 anos, sobre as suas pelúcias, brinquedos e lençóis coloridos. Que Estado é esse que diz querer o bem das crianças, mas ao invés de realizar melhorias nas suas vidas, emprega esforços de guerra e, paradoxalmente, não respeita sequer as condições de guerra ratificadas em tratados internacionais. Sabe por que isso? Porque a polícia do Rio de Janeiro é aquela que lança granadas de helicópteros quando as convenções de guerra proíbem que isso seja feito. É a polícia que executa cidadãos rendidos, como eu já disse, violando o direito à vida e ao devido processo legal. É a polícia que expõe cidadãos aos perigos do confronto quando as convenções de guerra dizem que civis devem ser protegidos. A polícia do Rio de Janeiro é aquela que invade comunidades, viola domicílios, aplica penas de morte se escondendo atrás de um suposto bem-estar das crianças. Crianças essas que essa mesma polícia voltará para matar daqui a pouco mais de 3 anos. Porque é assim que o Estado age, vitimizando os prejudicados pelos problemas que o próprio Estado cria ou deixa de solucionar. É muito triste ver uma sociedade, sobretudo uma classe média geral que se considera virtuosa, de bem, pagadora dos seus impostos, aplaudindo de maneira absolutamente crítica, por que não dizer canalha, ou seja, sem qualquer raciocínio mais aprofundado, uma ação tipicamente ditatorial dentro de uma escalada de violência que põe em risco a própria democracia, quer dizer, o pouco de avanço democrático que conseguimos realizar aí de 88 para cá. Falando de um modo mais objetivo, o que eu pude experimentar pelas redes sociais nas quais eu opero foi um misto de perplexidade minha frente à visão infantil que se tem das forças policiais e a indignação também minha diante da visão diabólica que se tem daqueles a quem se convencionou chamar de bandido. Sim, convenção, porque eu abri esse discurso aqui lembrando que Jesus de Nazaré foi condenado por se enquadrar num perfil considerado bandido. Até que pouco mais de 350 anos depois da sua morte, ali por 390, 90, 95, o mesmo movimento iniciado por ele
até que ele virasse religião oficial do mesmo império que tipificou a sua conduta como criminosa e o sacrificou. E é aqui que eu apelo para esse mesmo Cristo, novamente. Ou melhor, para as narrativas que o colocam em movimento, até que em vários desses movimentos ele fica frente a frente com os tais militares, que não eram policiais, mas soldados estrangeiros dominando a Judéia e a Galiléia no primeiro século da era cristã. Aqui eu entro num ponto, gente, que eu considero muito interessante, que talvez eu explore com mais profundidade em outros formatos, que é esse fascínio que a cristandade tem com o militarismo em todas as épocas. Né? Porque Jesus foi torturado e morto por militares, para começar. Só que antes disso ele curou a filha de um oficial romano que suplicou tanto a ele por essa cura, que ele chegou a dizer que nunca vira tamanha fé em ninguém do seu próprio povo. Povo esse dominado pela força militar personificada na figura do tal oficial. Você tem um soldado que trespassa ali o seu peito com uma lança para certificar sua morte de cruz, de onde jorra ali sangue e água, segundo o evangelista. E esse soldado confessa logo em seguida Jesus Cristo como Filho de Deus, numa espécie de arrependimento pelo gesto e testemunho da verdade, um misto de cada coisa, como que o evangelista querendo livrar a cara ali da pessoa do soldado. Né? Eu poderia citar outros exemplos, mas eu vou acrescentar só mais um, que é o de Pedro, nos Atos dos Apóstolos, indo à casa de Cornélio, um oficial romano, batizá-lo e a toda a sua família e os seus escravos, inaugurando o padrão de pregação aos não-judeus que caracterizou toda a história posterior do cristianismo. Os evangelhos e epístolas, eu diria que eles procuram o tempo todo se equilibrar nessa tensão que existe, né? Entre a pessoa recrutada e a corporação recrutadora. Ou seja, entre o indivíduo que integra uma estrutura e a estrutura ela própria. Né? Jesus e os apóstolos se encontraram com praças e oficiais, acolheram suas súplicas, operaram milagres, estabeleceram novos padrões de propagação da fé. Enfim, só que nem Jesus nem os apóstolos tiveram agenda institucional com essas estruturas, com essas corporações, a não ser quando foram crucificados. Né? Jesus e Pedro, o apóstolo, que segundo a tradição teria sido crucificado de cabeça para baixo, a pedido dele para não ser crucificado na mesma posição do Cristo, mas aí já é a tradição. Né? Além de Paulo de Tarso, também apóstolo, que, segundo a tradição, fora decapitado após um processo no qual ele permaneceu preso longos anos, sendo posteriormente solto e logo depois decapitado a mando de Nero, também segundo a tradição. Né? Bom, com isso tudo eu quero dizer que há uma absoluta falta de clareza e distinção. Existe uma confusão muito grande feita por grande parte dessa nossa sociedade cristã, digamos, que a pretexto de se solidarizar com a pessoa do policial, vivo ou morto que seja, ela exalta a estrutura do Estado e as corporações policiais que se assemelham institucionalmente ao império e às legiões romanas que produziram dezenas de milhares de mártires. Com o agravante de que, nos tempos de Roma, as tropas eram aplicadas, eram direcionadas para atuar em zonas de ocupação e guerras fora das fronteiras, para garantir a tranquilidade dos cidadãos. Meia dúzia, né, que eram muito poucos. E isso aqui não é defesa, eu só estou explicando esse modelo. Enquanto que no Rio de Janeiro, que a gente tem uma política de segurança pública que, sob o argumento de guerra às drogas, faz guerra mesmo contra os seus próprios cidadãos, roubando-lhes a tranquilidade, a dignidade, a vida, o que é mais importante. No caso do Jacarezinho, além do batido argumento da guerra às drogas, foi usado o argumento da defesa das crianças. Inaugurou-se, né, esse argumento para tentar justificar a chacina. Só que esse argumento também não é novo, é só para justificar a chacina que ele é novo. Mas ele não é novo porque ele é usado há quase 2 décadas por parlamentares da bancada da Bíblia, que aparelham a luta aí contra a pedofilia como uma forma de se eleger, com base num justo até pânico moral gerado pelo tema. A gente está falando de pedofilia. Só que até os trilhos do metrô que passam ali no alto do Jacarezinho sabem que a tal da guerra às drogas é apenas uma desculpa para calar bolsões de pobreza no bico do fuzil. Assim, ao se solidarizar com o trabalhador da segurança pública, eu considero assim, que o dito cidadão de bem, percebendo ou não, o que ele faz é colocar cada vez mais graxa nas máquinas de matar do Estado, que são as suas polícias. Sem perceber que a primeira vítima da corporação é o próprio policial, que quase sempre é um preto ou pardo,
barbarizado pela filosofia de morte da tropa, que é colocado ali desnecessária e injustamente em situações de confronto, que sofre uma lavagem cerebral a partir do discurso que tenta convencê-lo de que ele é um herói incompreendido em meio a uma luta inglória. Tudo isso aí circulado num submundo de comunicação muito esquisito, principalmente agora na era das redes sociais. Por outro lado, os segmentos progressistas da nossa sociedade, não poucas vezes, também completam esse quadro horrendo, fechando-se numa cegueira que ignora que ali, né, naquela posição bem miudinha, bem discreta, entre o cidadão José, que está ali apenas cumprindo ordens da corporação, entre aspas, né? Ordem para invadir, ordem para atirar, ordem para matar, e o miliciano que lá na outra ponta, né, que está lá durante a folga barbarizando territórios abandonados pelo Estado, né, por meio da aplicação das próprias técnicas de barbárie que o Estado lhe ensinou. Entre esses dois polos, do cidadão José ali, do miliciano, existem diversos policiais, soldados, praças, inspetores de polícia, conscientes da opressão às quais eles estão sujeitos e que não se curvam a essa lógica, levando a que sofram dobrado aí também pelo ato de resistir e que não encontram amparo às suas pessoas, digamos assim, nesses segmentos progressistas da sociedade. Bom, em diferentes papéis, em diferentes lados dessa guerra ilusória, estão todos eles, estamos todos nós, vítimas de um discurso, uma prática que privilegia meia dúzia de famílias palacianas e ricas e sacrifica pretos e pardos, todos pobres, mantendo cada um do seu quadrado, seja o quadrado aí do privilégio ou da opressão. É preciso que esse Robocop aí seja desativado, que essa sua humanidade seja resgatada, que esse indivíduo seja acolhido e fortalecido sob uma outra lógica, objetivamente amorosa, que ele seja levado a beber nas fontes mais profundas de aspiração por justiça, que certamente o movem a se engajar numa função social que ele acredita ser muito justa, mas que ele fica premido ali entre o cidadão José, que está cumprindo acriticamente ordens de matar, que vem oficialmente dos palácios, e, por outro lado, do colega de serviço, que vai brincar de barão de território, aplicando as técnicas de barbárie que ele aprendeu no exercício da própria profissão. E é preciso também que ocorra uma completa abolição dessa escravidão, que a gente está lembrando no dia de hoje, 13 de maio de 2021, né? Que a data de hoje nos lembre que, para além da Lei Áurea, existe uma população negra que luta para permanecer viva. Está aí a prova, é só abrir os jornais, é só ligar a televisão. É chacina contra o povo preto do Jacarezinho. São pretos e pardos que não conseguem comer, que são asfixiados porque tentam furtar a carne no mercado, quando há pelo menos, sei lá, uns 400, 800 mil anos, a própria igreja já diz que é inimputável o crime de furto famélico, quando a pessoa rouba porque tem fome. A nossa sociedade está regredindo séculos, milênios, matando pessoas por furto famélico. Que a data de hoje nos lembre que, para além da Lei Áurea, existe uma população negra que luta para permanecer viva, não só porque foi abandonada no projeto republicano brasileiro, mas porque até hoje ela é explorada e oprimida pelos poderes econômicos que operam sem limites em nossos territórios. Dos barões do açúcar lá do passado aos barões da droga de hoje, passando pelos senhores das armas. É nas mãos negras que as armas são colocadas. É o dedo negro que é colocado para puxar o gatilho. É o corpo negro que a bala encontra. É o sangue negro que escorre pelos becos e vielas, manchando bermudas e chinelos, coturnos e fardas. Trajes civis e militares. Só que no fundo, é a elite branca que está puxando o gatilho, na verdade, enquanto os pigmeus do Boulevard batem palmas. Agora, é necessário principalmente que, além dessa elite, os líderes de governo e de Estado que operaram essa chacina no Jacarezinho, eles sejam punidos. Uma coisa que não me entra na cabeça é como um chefe de polícia, que age como um chefe de quadrilha, à frente de um grupo de servidores instrumentalizados ali para atender a uma lógica e a uma finalidade criminosa, não tenha respondido ainda criminalmente por nenhum de seus atos e ainda esteja à frente da chefia da Polícia Civil.
Pouco tempo antes da chacina, o atual governador fluminense teve uma reunião a portas fechadas com o presidente da República. E pouco depois foi iniciada essa barbárie, que sequer pode ser chamada de operação. Daqui para frente é chovendo molhado, qualquer coisa que eu comente aqui com vocês. Porque todos sabem que as polícias do Rio de Janeiro só efetuam combate contra o tráfico, nunca contra a milícia. Melhor dizendo, as polícias do Estado elas só combatem as forças que não se alinham às milícias, poupando inclusive facções que se associam a esses agentes de segurança corruptos. Todos sabem que o Comando Vermelho, que resiste ao poder das milícias e controla o Jacarezinho, sem qualquer romantização, tá, gente? Sem qualquer romantização na indústria do tráfico. Todo mundo sabe que o Comando Vermelho constitui uma pedra no sapato das políticas dos governos federal e estadual, política essa que é de se apoiar nas milícias, no braço armado da milícia e das facções do tráfico que fecham com a milícia para controlar econômica e politicamente territórios considerados estratégicos. Para você que me acompanhou até aqui, talvez muito pouco ou quase nada do que eu tenha dito faça sentido. Relacionar uma chacina num bolsão de pobreza de pretos e pardos ao dia da abolição da escravatura, em que foi assinada a Lei Áurea. Mas eu quero concluir dizendo o seguinte: das duas, uma. Ou os valores da nossa sociedade têm andado todos trocados, ou a ambiguidade desses valores, ditos valores, foi escancarado de vez, revelando-se aí, na verdade, desvalores. Porque eu nunca vi, em toda a minha vida, que não é de idoso, mas também não é de uma criança, tanta gente defendendo necropolítica em detrimento da vida. Ao mesmo tempo em que essa mesma gente unge com o azeite da legitimidade popular, e por que não dizer religiosa, falsos messias, por assim dizer, que assumiram recentemente um protagonismo em nossa história nacional e se notabilizam justamente por matar, roubar e destruir, sem pudor nem limite. Essa é a minha primeira experiência produzindo podcast aqui para o canal Credo. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe nas suas redes. Se você acha que pode melhorar, se você discorda de alguma coisa ou quer complementar alguma coisa, deixe a sua crítica nos comentários, o seu pensamento, a sua opinião, a sua complementação. Em todos os casos, se inscreva, ative o sininho das notificações, que é para quando sair um vídeo ou um áudio novo agora sobre esse novo formato, você seja avisado. E a mensagem que eu deixo para os cristãos que eventualmente me ouvem aí nesse momento, nesse 13 de maio, né, a mensagem que eu deixo vem do apóstolo Paulo, em sua carta aos Gálatas, à igreja da Galácia, no capítulo 5, versículo 1, onde ele diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Um abraço.